O que você faria se soubesse da existência de uma pedra que transforma metal em ouro e ainda pode te deixar imortal? Você teria coragem de entrar nas catacumbas de Paris, que tem mais de 400 km de extensão e onde existem mais de 5 milhões de restos mortais? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos seguir Scarlett e seu grupo na busca pela Pedra Filosofal e ver se poderíamos tomar melhores decisões e derrotar assim na Terra como no Inferno. Nós começamos seguindo Scarlett, uma aprendiz de Lara Croft, que foi para o Irã em busca de pistas sobre a Pedra Filosofal. Ela está lá para entrar em uma caverna, que está prestes a ser explodida pelo exército iraniano. Entrando na caverna, ela encontra uma estátua satânica, que o pai dela procurou a vida inteira. Porém, ela precisa sair de lá, porque a caverna será explodida em alguns segundos. Mas quando ela começa a fugir, ela escuta alguém chamar pelo seu nome. E ela vê uma pessoa enforcada. Ok, isso já seria o primeiro sinal de que você está se metendo em algo que não deveria. Mas ela ignora e consegue sair da caverna, antes de ser soterrada pelos escombros. E o cara que ajudou ela a entrar na caverna ainda dá um aviso, dizendo que todos que procuram pela pedra acabam morrendo. Bom, isso não foi o suficiente para fazer Scarlett desistir. Nós avançamos um pouco e Scarlett está fazendo uma espécie de documentário sobre sua busca pela pedra. Aparentemente, ver aquele cara enforcado em uma estátua satânica não fez ela desistir da ideia. Ela acaba fazendo muitas coisas estilo a lenda do tesouro perdido e acaba descobrindo a possível localização da pedra. E obviamente não está num lugar nada convidativo, está dentro das catacumbas de Paris. Só para contextualizar, essas catacumbas são gigantescas, com vários corredores estreitos ou inundados, repletos de ossos e muitos trechos sem saída. A maior parte tem seu acesso proibido e apenas alguns trechos é possível fazer um passeio guiado. Bom, se fosse comigo e eu estivesse procurando por essa pedra e já tivesse encontrado aquela estátua, visto alucinações de uma pessoa morta e descobrisse que a pedra está dentro das catacumbas de Paris, em uma parte onde é proibido entrar, eu desistiria e não me arriscaria por causa de uma suposta pedra filosofal. Mas pelo que já vimos de Scarlett, ela não vai desistir tão fácil assim. Ela entrou em uma caverna no Irã que estava prestes a ser explodida, então pode esquecer. Ela e Benji, seu cameraman, decidem fazer um tour de reconhecimento das catacumbas. E eles descobrem que por aquele acesso não seria possível chegar até o local da Pedra Filosofal. Então um estranho aparece atrás deles e diz para procurar por um cara que sabe como entrar na parte proibida das catacumbas. A guia chama os dois para voltar para o tour e o cara desaparece. Eles desviaram o olhar por poucos segundos, talvez daria tempo do cara sumir, mas na posição que ele estava com certeza faria barulho se ele tentasse fugir rapidamente. Então eles decidem procurar por esse cara. Eu não confiaria em um estranho que disse um nome aleatório para mim e simplesmente sumiu. Poderia muito bem ser algum tipo de golpe arquitetado para pegar turistas. Provavelmente eles não iriam conseguir autorização oficial para escavar as catacumbas e procurar por essa pedra filosofal, porque todo mundo considerava que o pai de Scarlett era louco, então a única maneira seria dar um jeitinho de entrar lá escondido mesmo. Os dois vão em busca desse papilão para conseguir ajuda para entrar na parte proibida das catacumbas. Assim que eles entram na balada, essa mulher aparece e encara Benji. O que será que esse povo tá tomando dentro da balada? Ok, isso é estranho, e eu não beberia nada a noite inteira e ficaria bem atento na volta para casa, para não ser sequestrado por essa mulher aí. Scarlett consegue convencer facilmente o papilão de entrar nas catacumbas, atrás da Pedra Filosofal, dizendo que também teria um tesouro. Porém, ela esquece de mencionar a parte de que eles podem estar entrando onde mitologicamente ficam os portões para o inferno. Ela também esquece de mencionar que estava vendo fantasmas enquanto buscava pela pedra, então ninguém desconfia que algo sobrenatural pode acontecer. Provavelmente ela está pensando que as coisas que aconteceram foram apenas alucinações e nada de mal vai acontecer nas catacumbas, e que também ela vai fazer uma grande descoberta, achando a Pedra Filosofal e provando sua existência. Analisando de uma forma racional, não teria motivos para você acreditar que estaria entrando nos portões do inferno, então não vale a pena cancelar a busca. Porém, entrar em uma catacumba ou qualquer tipo de local subterrâneo é muito perigoso. Benji pergunta quais seriam os perigos que eles poderiam enfrentar, e os guias respondem. Tem, por exemplo, polícia, morcegos, ratos, claustrofobia, afogamento, insetos. Não sei se o salário de câmera para o documentário vale a pena correr todos esses riscos. De qualquer maneira, eles decidem entrar mesmo assim. Porém, eu acho que o grupo poderia ter elaborado um plano e preparado-se melhor para entrar nas catacumbas, que são literalmente um labirinto com mais de 400 km de túneis escuros e inundados, com vários ossos pelo caminho, e é bem fácil se perder lá dentro. Em 2017, dois adolescentes ficaram perdidos por 3 dias nas catacumbas, precisando serem resgatados pelo corpo de bombeiros. E as pessoas que gostam de curtir nas catacumbas? Sim, tem pessoas que vão lá para dar um rolezinho. Eles disseram que os adolescentes estavam numa área bem turística, então você pode imaginar o quão difícil pode ser andar lá dentro.
Eles acreditam que vão ficar lá por apenas algumas horas, mas como eles estão indo procurar uma parte que foi feita para não ser encontrada, eles poderiam levar dias para sair de lá, se algo desse errado. Então galera, se eu tivesse que fazer essa expedição, eu levaria alguns equipamentos. Primeiramente eu ia levar lanternas de LED à prova d'água, baterias extras para as lanternas, um kit de primeiros socorros, água e comida o suficiente para alguns dias, lampiões de querosene, caso aconteça alguma coisa com as lanternas de LED, e também cobertores térmicos para evitar hipotermia, porque eu vou ficar entrando e saindo de partes inundadas várias vezes. Ter roupas, botas, luvas, bolsas impermeáveis e também óculos de mergulho ajudariam muito nessa exploração. Ter uma roupa impermeável vai te ajudar a não ficar com hipotermia, mantendo a roupa do corpo bem seca. Andar de tênis por lugares molhados por vários períodos de tempo sem uma bota impermeável pode fazer você ficar com o pé de trincheira, o que pode te impossibilitar de continuar andando, e você não quer ficar preso lá dentro sem poder se mexer, né? E eu também iria com roupas próprias usadas para exploração em caverna, para não acabar me cortando em um osso ou paredes estreitas. Eu também levaria várias cordas, mosquetões e luvas para caso precisasse fazer rapel ou algum tipo de escalada, colocando tudo isso em mochilas à prova d'água, porque se as cordas molharem, elas podem ficar de 50 a 75% mais fracas e tendem a romper mais facilmente em superfícies afiadas. Ah, e também leve marcadores de linha, eles são usados para exploração, para você saber o caminho de volta, e também para uma equipe de busca conseguir te encontrar caso você se perca, já que você está indo para um lugar que foi projetado para não ser encontrado. Não custa nada levar um desses e ir marcando o caminho. Outra coisa é conversar com todos do grupo, para saber se eles têm algum tipo de fobia ou medo de ratos, restos mortais, etc. Porque depois que você estiver lá dentro, não vai ser rápido para sair. Se você tiver uma crise de claustrofobia ou algo do tipo, fica bem complicado. E outra, mesmo que você esteja indo escondido, é bom avisar um amigo caso você demore muito tempo para retornar e acabe ficando preso nas catacumbas. Deixe sua rota e planos com ele, para ele poder avisar as autoridades caso você demore muito tempo para voltar. Também leve um relógio confiável. Quando você está no subterrâneo, você tem uma percepção de tempo diferente, por não ter noção se é de dia ou de noite. Então sempre olhe seu relógio para saber há quanto tempo você está andando por lá. Ok, eu não sou nenhum expert em cavernas, mas acho que a preparação deles para entrar nas catacumbas está bem fraquinha. Mais ou menos. E uma regra das catacumbas é não confiar em ninguém lá dentro, a não ser que você realmente conheça essa pessoa muito bem. Acho que ela não conhece Papillon tão bem assim, afinal ela procurou ele numa balada. George já foi preso uma vez na Turquia por causa de Scarlett. Sério, só por isso eu não falaria com ela nunca mais. E Benji fez de conta que nem escutou sobre essa história da Turquia. Então eles decidem entrar nas catacumbas praticamente ignorando todas essas recomendações que eu falei, e com um monte de estranhos. Então George está dizendo que não vai entrar nas catacumbas, mas já está na porta e a polícia chega pulando em Papillon. Sinceramente galera, a não ser que esse policial fosse um jogador de futebol americano aposentado, ou de rugby, eu não vejo motivo nenhum para ele chegar desse jeito abordando uma pessoa. Provavelmente eles só levariam uma multa e seriam escoltados para fora do local, além de levar um esporro, é claro. Isso tudo acaba fazendo com que George tome uma decisão e entre nas catacumbas. Eles fogem da polícia atacando bombas de fumaça. Não é a melhor ideia, porque você vai deixar os policiais bem putos e eles não vão procurar por você depois se você precisar de ajuda. Então todos já começam em choque a expedição. O irmão de George morreu em uma caverna, então você já pode imaginar que ele tem um certo trauma. Era por isso que ele não queria entrar, então o ideal seria achar a saída mais próxima e deixar o cara ir embora, para ele não acabar atrapalhando e ficando em choque no restante da exploração. Mas eles praticamente estão obrigando o cara a ir mesmo assim. Papillon usa grafite como uma maneira de marcar por onde ele já passou, mas eu acho que os marcadores seriam bem mais eficientes. Eles também escolheram ir explorar as catacumbas sem as roupas apropriadas. George, que não queria entrar, acabou indo até sem botas. Agora é só esperar pelos pés de trincheira mais tarde. Putz, eu não falei que essa mulher era estranha? Acho que ela ficou feliz em ver o Benji de novo. É nessa hora que ter luvas seria uma boa ideia. Essa galera achou que ia visitar o parquinho? É meio óbvio que eles passariam por esse tipo de situação, indo pelas partes proibidas das catacumbas. Cara, eles deveriam ter tido uma conversa bem elaborada antes de entrar nesse lugar. A nossa aspirante, a Lara Croft, em vez de confiar no seu guia, já quer sair pegando um atalho para chegar mais rápido. Cara, não tem como você saber mais que o seu guia. Você só entrou ali uma vez e era uma visita guiada. E ainda por cima, era na parte segura. E se o cara disse que o amigo dele, conhecido como Latope, ou traduzindo o Topeira, entrou ali 2 anos atrás e nunca mais foi visto, é porque não é a melhor ideia ir por ali, né? Nessa situação é muito melhor confiar no seu guia do que no seu mapa impresso pelo Google, né? Bom, pelo menos eles resolvem seguir Papi.
Obviamente, alguém ali tinha que ser claustrofóbico, né? Ter medo de ossos e também de ratos. Relaxa, Benji, se aquela mina estivesse olhando pra mim daquele jeito, eu também estaria com medo. Enquanto isso, o culto satânico começa a cantar no fundo, deixando o cara completamente em choque. Credo, isso não é um bom sinal. Para melhorar a situação, o túnel desaba assim que ele sai. Essa foi por pouco, hein, Benji? Então... agora que as coisas vão começar a ficar esquisitas, eles acabam saindo no mesmo lugar, o que seria impossível, e o único caminho é o túnel assustador que eles não queriam ir antes. Agora seria a hora que ter avisado um amigo faria total sentido. Sua rota de saída está bloqueada, e sua única opção é ir para um local desconhecido. A melhor maneira seria esperar ali pelo resgate após seu amigo avisar as autoridades que você sumiu. O resgate só precisaria seguir os marcadores que você deixou pelo caminho e remover os escombros do túnel que desmoronou. Mas... a nossa Lara Croft decide se aventurar e quebra a entrada selada do túnel. E na mesma hora que eles entram, as coisas começam a ficar mais esquisitas. Eles veem uma marcação de papilão, mesmo ele jurando que nunca passou por ali. Dá pra ver que o cara tá falando a verdade, ele tá completamente em choque de ver a marcação dele ali. Mas como você procurou o seu guia em uma balada, você não vai conseguir confiar no cara 100%, né? Mano, se isso aí não é um sinal para eles irem na direção oposta e ficar esperando pelo resgate, eu não sei mais do que eles precisam. Mas como eles foram totalmente despreparados e ninguém vai vir ao resgate, eles precisam seguir em frente. Eles comentam sobre ter acontecido um desabamento de alguns prédios naquele exato local e centenas de pessoas morreram. Até mesmo as pessoas que foram mandadas para consertar o local desapareceram. Cara, isso não é um bom sinal. Ok, a cada 10 metros vai ficando mais esquisito. Eles acham um piano antigo e acham que aquele piano caiu junto com os prédios. Boa lógica, né? O piano vai cair e ficar inteiro. Jorge começa a falar sobre um piano que ele tinha quando era criança, e era exatamente igual àquele. Ele e seu irmão não conseguiam tocar uma música até o final, porque a tecla A4 estava com defeito. É, galera, a coisa não está ficando legal. Scarlett tem a brilhante ideia de seguir em frente praticamente sozinha, com todas essas paradas acontecendo, e ir atrás do telefone que está tocando, mesmo sabendo que os cabos de telefonia dali foram removidos há mais de 50 anos. Eles encontram o telefone e ele está tocando sem nenhum cabo conectado. Nessa parte, eles já deveriam saber que estão lidando com algo sobrenatural. Se alguém falasse meu nome naquele telefone, eu voltaria correndo para a parte que desmoronou, mesmo que esteja sem os marcadores e sabendo que ninguém vai me encontrar. Após essa ligação, tá mais que provado que os portões do inferno não eram apenas uma lenda. A catacumba, cansada de brincar com objetos, acaba mandando o amigo de papilão que tinha sumido para ser o guia do grupo. E eles não suspeitam de achar o cara ali depois de 2 anos desaparecido. Eles começam a seguir o cara, que praticamente está se teletransportando pelo caminho. Fantasma. E ele diz que o único caminho para sair dali é descendo. Ah, tá bom, isso aí faz muito sentido, né? E eles resolvem descer fazendo rapel. Mas isso não é nada fácil sem ter algum tipo de treino e um equipamento adequado, e sem luvas também nessa situação, o ideal seria descer um por vez, e não várias pessoas ao mesmo tempo. Benji quase mata George na queda e ainda machucou suas mãos. Se ele estivesse de luva e com equipamentos adequados, com certeza isso não aconteceria. Eles continuam a ter experiências esquisitas, como ficarem surdos, um terremoto sobrenatural, ver o fantasma de uma criança, resolver um enigma egípcio para revelar uma porta secreta, e eles ainda encontram um cara em uma tumba sem ter apodrecido por centenas de anos. Ok, só eu que fiquei esperando esse cara levantar com aquela espada e matar todo mundo? Mergulhar sem equipamento é extremamente perigoso, você pode ficar preso, o túnel pode ser muito grande para você ir apenas com fôlego, e você pode acabar morrendo. Mas eles conseguem sair do outro lado e encontram uma câmera secreta, com um tesouro e tochas. Ok, nada estranho, né? Claramente isso é uma armadilha. Quem guardaria um tesouro atrás de uma grade e bem iluminado assim? Eles encontram a pedra filosofal. Enquanto isso, Papillon e sua equipe tentam chegar até o tesouro e acabam ativando uma armadilha e o teto desaba. Não sei como é que ninguém ainda não morreu nesse filme. Essa galera é totalmente despreparada para essa situação. E é nessa hora que um capacete poderia te ajudar se alguma pedra pequena caísse na sua cabeça. Mas sinceramente, se a câmera inteira caísse na sua cabeça, não existiria capacete que te salvaria. Suxi acaba se machucando, mas Scarlett joga um pó de piripimpim da pedra filosofal no braço dela e magicamente acaba curando o machucado. Uau! Scarlett resolve o enigma que leva o título do filme, e eles acabam encontrando mais uma passagem secreta. Alguém já reparou que eles só estão descendo cada vez mais? Colocar uma corda nessa borda faz com que eles corram o risco de ir desfiando a corda e fazendo ela arrebentar enquanto alguém desce.
Ler que você está passando pelos portões do inferno não encoraja muito a passar por essa entrada. Citar passagens bíblicas enquanto está rastejando para entrar também não vai acalmar ninguém. Ok, agora você volta para a tumba com o corpo, mas dessa vez ele está apodrecido e o Latope está ao fundo mais estranho do que o normal. Obviamente ele não está bem. O negócio aqui é só tentar passar pelo ladinho, igual você faria com o clicker do The Last of Us. E pegar aquela entrada ali e seguir seu caminho. Eles já abandonaram o cara uma vez, agora que ele é claramente um fantasma, não é hora de tentar salvá-lo. Eu acho que o pó de pirim-pim-pim não é tão forte assim. Mais coisas estranhas acontecem, como um bebê chorando e aquela garota macabra que você viu na balada ainda está te perseguindo. Eu não gostaria de ter uma stalker dessa, hein? Benji deveria ter ficado em casa, esse cara não consegue nem usar uma corda direito. Ele toma um cagaço daquela mulher e acaba caindo de novo, mas dessa vez não tinha ninguém para amortecer a queda, e ele acaba morrendo. George vê seu irmão se afogando e tenta salvá-lo, mas ele some. Papi tem um encontro com um amigo que teve um acidente de carro, e provavelmente ele teve alguma culpa na morte, e acaba sendo sugado para dentro do chão. Cada cena que passa, eu lembro mais de Dante's Inferno, até mesmo porque, segundo a Divina Comédia de Dante, eles estão passando pelos 9 círculos do inferno. Parece que todos que não se arrependem dos seus pecados estão começando a ser mortos. Meu Deus, a Scarlett parece um coach motivacional, cara. Vai deixar morrer teu irmão? Vai. Ela só fala de continuar seguindo em frente, enquanto claramente quanto mais você entrar, pior vai ficando. Eles continuam andando e acabam encontrando o que deveria ser a representação do capiroto, mas ele está sentado numa cadeira dando uma relaxada. Não ficou tão aterrorizante assim. Eles seguem em frente e encontram estátuas de pedra que criam vida e mordem o pescoço de George. Eles conseguem arrastá-lo e tentam usar a pedra novamente, porém ela não funciona. George fala sobre vitriol e Scarlett descobre que a pedra é falsa, e ela chega à conclusão que precisa retificar o erro cometido. Então ela deixa Zed cuidando de George e começa a voltar para o lugar onde eles pegaram a pedra. Sinceramente, eu não conseguiria voltar para lá de jeito nenhum. Você está andando literalmente no inferno, cheio de seres e acontecimentos sobrenaturais. Como que você ia lembrar de refazer todo o caminho que você veio? Scarlett de algum jeito consegue lembrar do caminho e passar pelas estátuas, escalar o poço que Benji caiu, passar por uma piscina de sangue com mãos tentando puxar ela para dentro, vê ela mesmo morta e consegue devolver a pedra ao local original. Ela limpa uma parte das escrituras e se dá conta que a pedra não existe fisicamente e que o poder da pedra depende dela mesma, da sua fé na pedra filosofal e da sua fé em si mesma. Então ela retorna e acaba vendo seu pai que havia morrido. Ela já tinha visto ele nas primeiras cavernas que ela visitou no Irã. Então ela se desculpa por não ter atendido a ligação dele naquela noite em que ele morreu. E ele desaparece. Esse foi o pecado dela. E após ela ter se desculpado, ela foi perdoada. Então ela volta até Zed e George. E ela consegue salvar George dando um beijo nele e provando que o poder da pedra filosofal agora está dentro dela. Eles encontram mais um buraco, e possivelmente o último, pois eles não têm mais cordas para descer e só tem uma alternativa pular. Scarlett fala que todos devem se arrepender dos seus pecados antes de pular. Então George fala sobre seu irmão que teve sua perna presa em uma caverna, e ele prometeu buscar ajuda, mas seu irmão morreu afogado antes dele voltar. E Zed confessa que tem um filho, e ele disse que foi buscar cigarro e nunca mais voltou. Brincadeira, gente, mas ele disse que tem um filho que sabe que é dele e ele não reconhece. Eles dão as mãos e fazem literalmente um salto de fé, estilo Assassin's Creed, e ficam caindo por algum tempo até chegarem no fundo, e vem uma abertura que os leva de volta a Paris. Eles se abraçam por alguns segundos e Zed só segue o seu caminho, como se ele tivesse ido em um rolê normal, e não passado pelos 9 círculos do inferno e sobrevivido. Eu imagino o que será que a Scarlett vai fazer com seus novos poderes agora, ou será que apenas descobrir que a pedra era real foi o suficiente para ela? Me digam nos comentários o que vocês acham. Então galera, esse foi como derrotar o filme Assim na Terra como no Inferno. O que vocês acharam? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo.